eu peço apenas duas coisas para você. Duas. Muito simples. Abre o Microsoft Excel aí no seu computador. Caso não esteja aberto, abre ele em uma planilha em branco, arquivo em branco. Abre ele aí. Só isso. Essa é a primeira coisa. Abre, eu estou falando, você que não abriu, pode abrir. Coragem, vamos lá, você consegue. Eu vou te mostrar um negócio que vai fazer toda a diferença para você. Ó, eu abri aqui o meu em uma pasta 1, um arquivo completamente em branco, uma pasta de trabalho completamente em branco. E aqui vem a segunda coisa que eu vou pedir. Pressione o atalho Alt F11. Pressiona a tecla Alt, a tecla F11. Olha o que vai aparecer aí para você. Esta janela misteriosa, onde está escrito Microsoft Visual Basic for Applications. Marcos, isso aqui então é o Microsoft Visual Basic for Applications. Na verdade, em linguagem técnica é o VBE, é o Visual Basic Editor. Tá legal? Mas também não é. Não é nem o Microsoft Visual Basic for Applications, nem o Visual Basic Editor. Isso que você está contemplando neste momento, vou maximizar aqui, isto que você está contemplando é um portal para uma nova dimensão. Em sua vida, em sua carreira, em seus projetos. Olha, muitos dos meus alunos do Excel iniciante, eles até têm a curiosidade e fazem esse teste do Alt F11 só para poder bater o olho aqui nessa janela e fecham rapidamente, já com medo dela morder, né? Ou acontecer alguma coisa assim, porque só de você olhar para ela é um enigma, né? Meu Deus, eu nem sabia que existia isso aqui no Excel, como assim, né? Muitos pensam. Existe já há muitos anos, tá? Esse recurso, não só no Excel, mas em outros recursos do Office, como Access, PowerPoint, Word, o Microsoft Visual Basic for Applications está lá, tudo bem? Nas versões iniciais, as macros eram criadas diretamente na planilha e aí a Microsoft aprimorou isso e trouxe para cá o Visual Basic Editor para poder melhorar o desenvolvimento dessas macros. Então sim, é aqui nesse universo que são criadas as macros. E apesar de nesse momento você estar olhando isso aqui e pensando, meu Deus, como é que eu vou começar a brincar com esse cara? Fica tranquilo, fica tranquila, eu vou guiar você em poucos passos, um método, uma automação muito simples que você pode começar e que isso desperte a curiosidade que vai fazer você toda semana a tentar desbravar esse universo aqui do Visual Basic for Applications no Microsoft Excel. Então me acompanha aqui nessa aula que eu vou criar um procedimento muito simples, muito útil, muito interessante e que você vai perceber que ele não é esse monstro de 7 cabeças que parece, tá? Antes de mais nada, se você não me conhece e nunca passou por aqui, eu sou o Marcos Rodelo, aqui do canal Excel Online Brasil. Já dê um super like aqui no vídeo, tá? Já curte aqui o nosso vídeo para poder ganhar mais poder aqui o canal dentro do YouTube e poder disseminar cada vez mais conhecimento em Microsoft Excel para os brasileiros, né? Brasileiros, portugueses, angolanos, enfim, temos muitos seguidores aqui de muitos países, é um negócio muito bacana. Já se inscreve no canal, clica aí no sininho para você receber todas as notificações, receber informação lá. Olha, tem mais vídeo novo lá do Excel Online Brasil. Olha, chegou um outro vídeo novo do Excel Online Brasil e tem muito mais vídeo novo e você vai aprender e vai voar muito alto aí, decolar na sua carreira com tudo que nós ensinamos aqui. Tudo bem? Vem comigo então. Olha só, eu tenho um arquivo, tá? Com uma base de dados. Então, se você tem algum arquivo qualquer com uma base de dados, você pode já fazer o teste do que eu vou ensinar aqui para vocês. O que é uma base de dados? É um intervalo de dados sem nenhuma linha em branco, nenhuma coluna em branco, né? A primeira linha é sempre um cabeçalho e depois vem uma base completa, né? Até o final. A minha base aqui é bem singela, ela possui apenas 435.703 linhas, né? Uma base com um tamanho considerável. E é bom para a gente até ver como vai funcionar a velocidade disso aqui. E vamos então criar a nossa macro.
Marcos, eu vou aprender agora então programação, eu vou aprender... Não, calma. Nós vamos criar isso aqui com o gravador de macros, que é o primeiro passo para o aprendizado aqui no VBA, porque facilita muito, gera curiosidade, gera muita batida de cabeça também. Você vai errar algumas coisas, mas isso vai trazer aprendizado para você e você vai ver que em pouco tempo você vai estar criando alguns recursos que vão deixar os seus colegas de trabalho boquiabertos. Eu faria o seguinte então, eu tenho aqui, eu vou usar a guia exibir, porque a guia exibir todos têm aí habilitado. Tá? Geralmente para trabalhar com macros é interessante você usar a guia desenvolvedor, porque ela tem aqui no primeiro grupo, o grupo código, onde tem aqui as ferramentas, né? Macros, usar referências relativas, gravar macro. Mas nós temos também esses recursos aqui na guia exibir. À direita nós temos o grupo macros aqui também, ó, com exibir macros, gravar macros, usar referências relativas, enfim. Se você quer ativar a guia desenvolvedor, você faz isso lá em opções do Excel. Tá? Você vai até a guia arquivo, aqui embaixo vai aqui em mais, né? O meu não está aparecendo as opções porque eu mudei a resolução da minha tela para poder aparecer maior aí para vocês, né? A tela do Excel. Agora aqui eu vou em opções, aqui eu vou em personalizar faixa de opções, né? E aqui nós temos a guia desenvolvedor, aqui à direita. Se você não tem ela, ela deve estar desmarcada assim, basta você marcar, dar um OK e pronto, ela vai aparecer aí para você. Mas também você tem na guia exibir, combinado? Então olha só, eu venho aqui em gravar macro, eu vou gravar uma macro, então eu vou clicar em gravar macro. O que é o gravador de macro? Ele vai gravar todas as ações que você realizar aí no Excel, tudo bem? Essa será a macro filtrar. Vou chamá-la de filtrar. Você não pode ter espaços aqui no nome da macro, tudo bem? Tecla de atalho. Tecla de atalho é como eu quero executar essa macro. Como é filtrar, eu vou deixar aqui um F maiúsculo. Por que um F maiúsculo? Porque aí o meu atalho vira Ctrl Shift F. Não vai ser um Ctrl F, eu não atrapalho outros atalhos, então eu sempre prefiro utilizar, se não vai usar botão, nada do tipo, usa um atalho com letra maiúscula, porque aí você precisa de 3 teclas para poder executar, disparar essa macro. Onde vamos armazenar essa macro? Você tem 3 opções. Na pasta de trabalho pessoal de macros. O que é a pasta de trabalho pessoal de macros? Ela é um arquivo, uma pasta de trabalho que fica oculta. Sempre que você abre o Excel, ela vai abrir junto, mas não vai aparecer. E se tiver algum código que você gosta de aplicar em várias pastas de trabalho diferentes, né, que não fique presa a um único arquivo, você pode deixar ele guardado, armazenado na sua pasta de trabalho pessoal de macros. Eu posso armazenar em uma nova pasta de trabalho, ele vai criar um arquivo só para guardar essa macro, ou posso armazenar nesta pasta de trabalho mesmo, que é o que nós faremos. Então vou armazenar nesta pasta de trabalho, OK. Está gravando. Está gravando. O que acontece agora? Bobagem, né? O que acontece agora? Ele está gravando, mas fica tranquilo que isso aqui não é igual quando você gravava no videocassete, né? Se é que você sabe que é um videocassete, mas enfim, que já está contando o tempo e tem que fazer rápido, senão o arquivo fica pesado. Até o momento ele não gravou nada, porque eu não fiz nada ainda, né? Se você olhar onde estava o botão gravar macros, agora ele tem aqui um quadradinho, que é o símbolo de stop, né? Para parar a gravação. Eu não vou parar, só estou mostrando para você que é assim que ele está nesse momento. Nós faremos o seguinte, eu vou criar uma nova planilha, venho aqui, ó, nova planilha, e vou copiar alguns dados para cá. Eu vou pegar aqui na minha coluna 1, eu vou selecionar unidade e vou selecionar filial Curitiba, por exemplo. Eu vou copiar esses dados para minha nova planilha. Esse será o meu filtro. Eu quero uma base igual a essa, mas apenas com a unidade Curitiba. Vou copiar, venho para a nova planilha, vou colar, Ctrl V. Pronto. Ele criou aqui a planilha 19, porque eu já havia feito outros trabalhos com esse mesmo arquivo, por isso ele vai contando essas planilhas, né? E eu fui excluindo elas, então ele mantém aí a contagem. Ok, copiei esses dados para cá. O que faremos agora?
Eu vou criar uma outra planilha ainda, porque é para cá que eu quero trazer a base filtrada com os dados de Curitiba. Como nós faremos? Utilizando para isso o recurso Filtro Avançado do Microsoft Excel. É um recurso sensacional, faz realmente umas mágicas interessantes, principalmente com o gravador de macro. Eu acho que fica muito bacana trabalhar com ele. Tem um outro exemplo que eu já dei com macros e filtro avançado. Eu vou deixar o link aí no canto direito superior para você. Se você quiser dar uma olhadinha, a gente trabalha ali com controles de formulário, filtro avançado e macros. Fica um negócio muito legal. Mas vamos lá, continuando. O filtro avançado ele se encontra na guia Dados, no grupo Classificar e Filtrar Avançado. Aqui está o filtro avançado. Eu vou clicar nele, ele vai abrir esta janela. Primeira coisa, vamos definir um intervalo da lista. O meu intervalo da lista é a minha base de dados inteira, completa. Vamos lá, base. Vou selecionar aqui de A1. Segurei Ctrl Shift e seta para poder selecionar tudo aqui, ó, mais fácil, né? Ctrl Shift seta para a direita, para baixo, selecionei. Intervalo de critérios. Onde estão os meus critérios? É o que nós acabamos de criar na outra planilha. Eu vou clicar aqui na planilha 19 e vou selecionar esses dois, as duas células, tá? Tem que ter o cabeçalho. O cabeçalho, ele é como ele se orienta para poder fazer a filtragem. Por isso que é importante que o mesmo nome de cabeçalho daqui do critério seja o mesmo nome de cabeçalho lá da base. Tudo bem? Vamos lá. E eu quero copiar para outro local. O resultado da filtragem eu quero copiar para um outro local, que é a planilha onde nós estamos, a planilha 20 aqui. Eu vou clicar em copiar para e vou clicar em A1. É isso. Vou clicar em OK. Olha que bonitinho. Tá aqui, ó. Dados de Curitiba apenas. Vou até a última linha, ó. Muitos dados aqui de Curitiba. Tá legal? Feito isto, uma vez completa a filtragem, eu vou excluir esta planilha aqui, que eu só usei ela como ponte para fazer o filtro. Vou excluir. E dependendo da sua necessidade, você pode até já excluir a base principal, desde que você tenha um backup dela em algum outro lugar, né? Pode ser importante você manter essa base em algum lugar. Eu não vou excluir aqui para que nós possamos fazer outros testes de execução, tudo bem? Terminei então o que eu queria fazer, podemos dar um stop, tá? Vou parar a gravação, eu tenho esse stop aqui embaixo, ó, na barra de status, ele aparece aqui, mas eu vou lá na guia exibir, estou supondo que você não tem a guia desenvolvedor ativa, talvez, então vamos na guia exibir, lá à direita no grupo macros e vamos parar a gravação. Paramos a gravação. Pois bem, eu vou excluir também agora esta planilha aqui, tá? Porque eu vou querer testar isso aqui, eu quero que ele faça de novo, quero que ele repita esse processo. Então eu vou excluir essa planilha aqui, mas já não está gravando a macro, então não tem problema. Só ficou a minha base principal, então, e vamos dar uma olhadinha neste código. Como que vamos olhar o código? Alt F11. Alt F11, estamos aqui então no Visual Basic for Applications. E aqui, olha só, o meu arquivo ele se chama Macro Iniciante Filtro Avançado. Esse é o meu arquivo. Ele tem extensão XLSB. Eu uso muito arquivo binário, por isso eu salvei ele como XLSB. Já vamos falar sobre salvar arquivos. Só um instantinho. Eu tenho aqui a planilha base apenas e eu tenho módulo. Ele cria automaticamente o módulo quando você vai começar a gravação da macro. Tá? Você pode criar mais módulos diretamente aqui, simplesmente vindo em inserir, né? Módulo, não vou criar, não vou inserir nada, só estou mostrando onde fica. E agora nesse módulo eu vou dar 2 cliques nele e aí está o meu código. Olha que belezinha. Ele traz aqui essas linhas em verde, elas são comentários, isso aqui não faz a menor diferença. Tá? Ele coloca aqui o nome da macro, que é filtrar, e o atalho que executa ela. Quiser apagar, não faz a menor diferença. Quer comentar uma linha, você põe um apóstrofo, ó, comentou, ele não executa aquela linha, tá? Mas eu quero que ele execute tudo aqui por enquanto. Vou excluir aqui os comentários, vou selecionar
e deleta, ou backspace. Tá? Isso aqui é um editor de texto. O Enter vai para a linha de baixo, o backspace apaga, delete também apaga, tudo certinho. Vamos dar uma limpada aqui. Por quê? Porque o gravador de macro, apesar dele ser muito útil, ele é muito prolixo, assim, ele usa palavras demais para um negócio simples muitas vezes, então é necessário dar uma limpadinha aqui. Vamos entender. Primeiro código. Sheets add after active sheet. O que ele está fazendo aqui? Ele está adicionando uma planilha após a planilha ativa. Então a planilha ativa é a planilha base, só tem ela, ele vai adicionar uma planilha após a planilha base. Essa foi a primeira ação que nós fizemos, né? A adição de uma nova planilha. Ele gravou isso. Na volta, eu selecionei a planilha base para poder copiar aquele intervalo. Então eu selecionei, tá aqui, ó. Selecionei a célula A1, dei um zoom, né? Aumentei aqui, foi um Ctrl Scroll que eu utilizei para dar o zoom. E selecionei a célula A1 e A3, que é essa aqui, ó, A1 e A3, para poder pegar a unidade e Curitiba. Então, assim, eu não preciso desse A1, select, eu não preciso do zoom, o que eu preciso é que ele vá até a planilha base e selecione A1 e A3. Perfeito? Feito isto, esse aqui eu posso excluir também o A3, ele copia, isso aqui é um Ctrl+C. Tá? O Ctrl+C é o Selection Copy. Então ele selecionou A1 e A3, copiou e eu fui para a planilha 19. Olha só que interessante. Eu não posso manter esse planilha 19 aqui. Por quê? Porque se eu adiciono uma nova planilha agora, ela não é mais a 19, ela é a 21. Ou seja, vai bugar, não vai dar certo. Eu preciso que ele entenda que eu quero que ele trabalhe com a segunda planilha. Da esquerda para a direita, né? Tem a primeira que é a base, a segunda é a que eu vou criar. Não importa o nome dela. Então eu não vou usar nome, eu vou usar indexação, que é a posição da planilha. Sheets 2. Ele vai selecionar então a planilha 2. Active Sheet Paste. Depois que ele selecionou a planilha 2, ele vai colar. Aqui tem um problema. Eu não especifiquei em que célula da planilha 2 que ele iria colar. Eu só colei porque a célula A1 já estava selecionada. Vamos supor que você já havia criado ou tinha alguma outra célula selecionada. Para garantir que isso dê certo, é interessante selecionar a célula A1. Então nós faremos aqui um range, abre parênteses, aspas, A1.select. Tá? Isso aqui garante que vai rodar tudo certinho. Ele cria a planilha, seleciona a base, seleciona A1, A3, copia, vai na segunda planilha, clica em A1, seleciona e cola a informação. Perfeito. Depois eu fiz até um autoajuste, né, que é aquele 2 cliques para poder ajustar aqui a coluna. Eu fiz isso aqui para poder ajustar. Isso aqui é para o visual, não impacta diretamente no que nós vamos fazer. Eu posso deletar também. E criamos uma outra planilha. Adicionamos a terceira planilha, que é onde ele vai colar a base filtrada, né, o resultado final. Então isso aqui eu vou manter. Application Cut Copy Mode. Ele dá 4 vezes o mesmo código, né? Nossa, foi 4 vezes o mesmo código. O que é isso? Quando eu dei o Ctrl+C lá atrás para copiar, ele entra no modo de corte e cópia. Fica aquele tracejado em volta do intervalo. Eu quero tirar o tracejado, é o ESC, né? Quando você pressiona o ESC para tirar o modo de corte e cópia, ele dá o Application Cut Copy Mode False. Então eu posso deixar uma linha dessa aqui só, não preciso de 4 linhas, né? Eu vou deletar isso aqui, pronto. E agora vem uma parte muito interessante. O que é esta parte? É o filtro avançado propriamente dito. Então ele vai na planilha base. O intervalo é de A1 a P435.703, que é a quantidade de linhas que eu te falei que tinha a minha base. Eu não quero deixar 435703. Por quê? Porque pode ser que a base que eu esteja filtrando mude, né? Tenha menos registros, mais registros. Eu quero deixar isso meio dinâmico.
Então eu vou fazer de uma forma bem simples aqui. Eu simplesmente vou falar para ele trabalhar com a planilha inteira. Inteira, ou seja, eu vou concatenar, esse comercial ali faz uma união com rows count. O que é rows count? Ele vai fazer a contagem de linhas. Quantas linhas tem na planilha? Ah, tem 1.048.536. Use essa informação então, sem problema nenhum, tá? Então, dia 1, a Payrolls Count, Advanced Filter, filtro avançado. O que ele vai fazer então? Ele vai filtrar essa informação, né, da base. E o critério, olha que interessante, o critério está na Sheets Planilha 19. Ele está usando o nome de novo. Como eu disse, qualquer planilha que eu crie agora não vai ter esse nome. Eu preciso usar o que nós fizemos aqui, ó, Sheets 2. Então, não é Sheets Planilha 19, é Sheets 2. E o intervalo de critério eu vou deixar absoluto mesmo, de A1 a A2. Ele sempre pega um cabeçalho e uma informação para filtrar apenas um item. Então, de A1 a A2, copy to range, vai copiar para onde? Para o range A1. Estão vendo que ele tem 3 linhas isso aqui, ó, tá vendo esse código? Por quê? O gravador, ele já deixa essa linha, ele quebra a linha para não ficar uma linha muito comprida, muito extensa. Como que ele faz isso? Ele dá um espaço underline, ó, um espaço underline, tá vendo? Isso aqui permite a quebra de linha. Se eu quiser fazer isso numa linha só, eu posso. É só excluir isso aqui, ó. Vou excluir. Não faz a menor diferença na execução, tá? Só estou mostrando para vocês. Se você quiser deixar um visual mais limpo, fica uma linha compridona, mas ó, pronto, ó. Fica uma linha só, bonitinha aqui, ó. Tá legal? Marcos, e esse final aqui que ele fala copy to range A1? Poxa, esse copy to range A1, ele está falando copia para A1. Mas como que ele sabe que planilha que é? É muito simples. Você percebeu que eu comecei o meu filtro avançado, eu cliquei nele quando eu estava na terceira planilha, que é onde eu quero a informação, né? Então ele já sabe que é lá. Então faz toda a diferença em que planilha você está quando você começa a sua filtragem avançada. Tudo bem? E no final ele tem esse unique false, se eu quero dados exclusivos apenas, né? Que é essa marcação. Se você vê no filtro avançado, ele tem essa opção aqui, ó, somente registros exclusivos. Ele vai eliminar duplicidades, tá? Ele tem aqui essa alternativa. Bom, eu não quero essa alternativa, por isso que ele já deu falso, eu não usei ela na hora que eu filtrei, tá falso, pode manter desse jeito mesmo. Uma vez que ele faz a filtragem, qual que é o próximo passo? Eu fiz um ajuste de coluna, né, o AutoFit, aquele 2 cliques para ajustar o tamanho da coluna. Cliquei em A5, isso também é inútil. Fiz aqui reduzi o zoom um pouquinho, não, desci, né, rolei a tela para baixo um pouquinho. Selecionei a 108 para poder mostrar para vocês que era Curitiba que estava lá, né? Eu fui até o final, rolei um pouquinho, desci e tal. Cliquei em algumas celas, nada disso aqui me interessa. Não. O que interessa aqui efetivamente é que eu peguei a planilha 19 aqui, eu selecionei ela e eu deletei a planilha 19, que é a que continha o filtro. Então eu vou excluir tudo isso aqui. Eu vou manter, não posso usar a planilha 19, né? Porque é o nome da planilha, como nós já vimos. Vou usar a planilha 2. Ele filtra, ao final ele seleciona a planilha 19, a segunda planilha, que é onde está o filtro, né? Fiquei com a planilha 19 na cabeça aqui. E deleta ela do mapa. Ó, desaparece com ela daqui. É simples assim. Bom, nós vimos que para executar essa mapa eu coloquei um atalho, que é o Ctrl Shift F. Ou você pode também, clicando em qualquer uma das linhas aqui, pressionar a tecla F5. Vamos fazer um teste então? Vamos fazer um teste. Vou pressionar F5. Ele deu certo. Mas uma planilha, na hora de excluir, o Excel sempre pergunta se você quer excluir mesmo ou não. É um praxe, né? Faz parte do praxe dele. Eu vou cancelar. Porque olha só, se eu vou excluir a planilha, ó, excluir, ele sempre pergunta. O Microsoft Excel excluirá permanentemente. Quer continuar? Sim, eu quero.
O que eu não quero é que ele fique exibindo essa mensagem o tempo todo. Então, vou excluir aqui de novo. Excluir. Fiquei só com a base. E aqui, para que ele não exiba mais isso, eu vou colocar um appl, application. Esse autocompletar você consegue com Ctrl espaço, tá? Olha só. Appl, Ctrl espaço, ele completa. Application, ponto. Display alerts, apareceu a opção ali já, ó. Pressiona a tecla Tab que ele completa, é igual com as funções na célula, né? Tab completa igual a false. Isso aqui é um dado booleano, né? True or false, 0 ou 1, ligado ou desligado. Eu estou desligando a exibição de alertas. Eu não quero que ele pergunte se eu quero excluir ou não. Eu quero excluir e ponto final. É isso. Vamos executar então novamente. Pode usar o atalho Ctrl Shift F, pode usar o F5. Eu estou com o meu código aqui. Eu vou pressionar o F5. Olha que bonitinho. Olha isso, meu. Filtrou, ó, tá aqui, ó, Curitiba, até a linha 48802, tudo certinho. A planilha de filtro ele excluiu e tá aqui a base, né? Poderia ter excluído a base também, se fosse necessário. Só precisaria fazer aqui um sheets 1 select e delete logo na sequência, né? Ou diretamente deletar, enfim. Você começa a brincar depois com os códigos aqui. Então perceba o seguinte, mesmo que você não seja um mestre da programação, se você só tem um Excel básico, um avançado e sempre quis fuçar um pouquinho, conhecer um pouco mais dessa parte de macros do Visual Basic for Applications, usando o gravador de macros você consegue sim criar recursos muito valiosos, muito importantes. E como que você salva esse trabalho? Você vai fazer o seguinte, para salvar, o meu já está salvo, né, que eu estou usando aqui a extensão XLSB, meu arquivo já tem um nome. Se você não tem um nome para o seu arquivo ou está em dúvida de como salvar, vamos fazer o seguinte, arquivo, salvar como, aqui tem os tipos de arquivo que você pode trabalhar, tudo bem? Eu vou clicar aqui, a pasta de trabalho do Excel, que é a extensão padrão do Excel XLSX, ela não te dá recurso para o código, para o VBA. Se você salvar nessa extensão, você vai fechar o seu arquivo, depois de salvar. Quando você abrir de novo, acabou seus códigos. Ele vai matar os seus códigos, ele vai excluir o módulo, tudo bem? Então o que você vai fazer? Você tanto pode usar pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, que é o ideal, é o mais seguro a se fazer, tudo bem? Ele vem com recursos de proteção desse código e para você receber arquivos com macro também é interessante abrir aqui, porque ele vai perguntar para você, olha, tem macro aqui nesse arquivo, você quer executar, quer permitir a execução dessas macros? Porque é uma linguagem de programação, né? Ela pode tanto fazer muito bem ou como pode também fazer uma tragédia. Através de marcos, marco sou eu, macro é o que tem no Excel, não confunde as coisas. Através das macros, você pode fazer uma bagunça com seus arquivos, pode excluir dados do seu computador, então tem que ser fontes confiáveis mesmo para você poder trabalhar com esses arquivos. E XLSM, ele dá essa segurança de você autorizar ou não a execução das macros. Eu estou utilizando aqui o XLSB, que é a pasta de trabalho binária do Excel. O que acontece? Ele é menos seguro, tá? Ele não vai ficar perguntando para você se você quer executar macro ou não, ele simplesmente vai chegar executando. Então, se você pega um arquivo com essa extensão, efetivamente tem que ser confiável, porque é mais perigoso. Mas para você trabalhar com bases iguais a minha aqui, que tem mais de 400 mil linhas, que é muito pesada, o XLSB ele te traz muita facilidade, você vai ganhar muito espaço no seu arquivo, ele vai ficar bem pequenininho. Se ele tinha lá 50 mega, ele vai ficar com, sei lá, 20 mega, não tem um padrão, depende do que você tem no arquivo, né? Se é gráfico, se é imagem, enfim, depende de alguns recursos, mas que ele fica mais leve, fica, e trabalha também com macros, por isso que este meu arquivo eu salvei como XLSB. Tudo bem? Então pode escolher XLSM, XLSB, só não salve como XLSX porque você vai acabar perdendo a sua macro. Tudo bem? Salvou? Deu certo? Executou? Esclareceu? Consegui fazer você dar esse primeiro passo para dentro desse universo, desse portal, dessa outra dimensão dos seus trabalhos, dos seus projetos?
que o VBA com certeza vai agregar à sua vida, né? Então, fico muito feliz, que bom que eu consegui trazer esse conhecimento para você. Não se esquece, já acompanha a gente aqui no canal, se inscreve, clica lá no sininho para receber as notificações, dê um super, mas um super like no vídeo, tá? Dá assim aquele like com gosto mesmo. Vou fazer um like aqui nesse vídeo porque ficou legal pra caramba. Aprendi muita coisa aqui com o Marcos aqui no canal Excel Online Brasil e eu espero você na próxima aula.